Eu nasci mulher e homem. Como Maria. você sabe, a marca simbólica que meu pai, e o pai do meu pai, e o pai do meu pai vem trazendo, que é o fio da filiação, me marcou com esse nome. Então, você está falando com a pessoa certa, né, para falar sobre esse debate. Bem, Maria Homem, que honra recebê-la aqui para um tema tão interessante. Eu não poderia falar sozinho desse gênero, não é minha área, eu trabalho muito com racismo, mas não trabalho com gênero, tenho as leituras básicas, não preciso de uma especialista de outra área que tenha uma reflexão sobre isso. Você demonstrou no seu texto. Maria Homem, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Vamos a esse debate, não vamos escapar dele, né, Leandro? É hoje. É essa a ideia, que você escute aí em casa, que escute onde você está, que concorde, discorde, que pense, que se permita ser desafiado por ideias que você concorde ou não concorde. Isso se chama exatamente conhecimento e inteligência, e não pregação. Começo do ponto de vista pessoal, eu perguntei um pouco para a Scarlett por que ela se inclinou a Nietzsche. Eu pergunto um pouco às pessoas por que elas foram para esse campo de conhecimento. Você se inclinou à psicologia, à filosofia, à psicanálise, você gosta muito de literatura, usa muito literatura. Na sua história, Maria Homem, o que é que a fez se tornar uma especialista nessa área de conhecimento? Olha só, então, poxa, já começou difícil, hein? Que é, assim, a resposta mais honesta que a gente pode dar para isso, né? Que, em última instância, é quem é você e como você chegou até aqui? A resposta mais precisa para isso é não sei exatamente, porque o que move o sujeito é algo que ultrapassa o seu saber plenamente consciente. Mas sim, tem algumas pistas e acho que, enfim, eu sempre quando eu faço assim esse tipo de perfil, entrevista, eu vou lá num ponto que é a adolescência, né? Você sabe que a adolescência é muito importante para a nossa formação intelectual, desde o berço, na verdade, mas aí quando você vai se separando do ninho, você vai se contrapondo ao que era você, vai mergulhando na cultura. A alfabetização já é isso, mas a adolescência é isso em outra potência. E aí tinha uma biblioteca na casa da minha avó que tinha Machado de Assis. Na minha infância teve Monteiro Lobato, que hoje é tão polêmico, então eu li ali, enfim, e tinha mitologia, mas na adolescência eu cheguei em Machado. E eu vou te falar, foi um mestre para mim. Eu acho que se eu vou pegar um tronco assim central, eu acho que essa literatura me enganchou ali, junto com, hoje eu vejo, um grande leitor da alma humana. Então, é como se literatura e psicanálise, ou o mistério do que a gente é, tivesse desenhado ali. E aí eu, né, sempre tive milhões de dúvidas, nem vamos entrar aqui, né, a grande pergunta, o que eu vou fazer da minha vida, quem sou eu, sou homem ou sou mulher, né, sou botânico, sou engenheiro, sou... Aí eu fui achando que em algum momento, enfim, fiz primeiro ano de ensino médio em exatas, que queria ir para engenharia, fiz segundo em biologia, aí vergonha de mudar de sala de novo, mas acabei psicologia, prestei psicologia e direito. Veja bem o que eu fui me aprontar, que queria, nem sei o que eu queria, mas onde que eu estava e sempre estive? Nessa história que é como é que a gente funciona. Então, aí que eu fui fazer, no fim, psicologia, e depois um pouco filosofia, enfim, aí fui indo. E a psicanálise, ela é maravilhosa, porque ela é tudo isso, né? Sobretudo Freud e Lacan, aí é um grande caminho com matemática, topologia, filosofia, literatura, cinema. Então, acho que deu para estar num campo que bordeja vários. Então, estou confortável, como se tivesse achado o meu lugar
nesse lugar tão eclético, né? Por que eu até falei sobre isso dessa maneira? Que, assim como o gênero, é também um campo complexo, né? Mas não vou começar, vai você, vamos lá. Eu gosto muito das pessoas que reconhecem que o acaso tem um papel muito grande na sua vida. As pessoas que não sofrem o que em história nós chamamos de teleologia. Aquelas pessoas que dizem no memorial que eu participo de bancas, que quando tinham 5 anos foram pegar um livro na estante e caiu um livro na cabeça, abriram e era aquele livro que definiu a vida inteira. E, na verdade, somos muitas possibilidades em aberto. Machado tem muito do seu niilismo, que é um certo distanciamento, que uma vez eu comentei com você em uma palestra conjunta na FAP, né, um certo distanciamento das coisas que é muito importante para o filósofo, para o psicanalista, né? E veja, se você tivesse feito direito, ao invés de termos essa brilhante psicanalista hoje, podíamos ter uma desembargadora xingando pessoas na rua. Pode ser, né? Pode ser. Você se tornou essa pessoa, né? Quem sabe o que poderia ter acontecido. Mas eu vou começar por esse ponto, depois dessa pegada pessoal, que eu acho importante. Eu vou começar com uma frase da Simone de Beauvoir, que inclusive fez parte do Enem e causou polêmica, conhecidíssima. No Brasil, as polêmicas sempre ocorrem mais ou menos 50, 60 anos depois da Europa. Então, ela lançou lá em 49 O Segundo Sexo, caiu no Enem há pouco tempo e causou uma polêmica. Ela disse que ninguém nasce mulher, se torna mulher, então seria ideológico pensar diferente. Para Simone, para quem compartilha das ideias dela, alguém se torna mulher e seria ideológico ignorar a construção social sobre o tema. Para os conservadores, o que a Simone diz é ideológico e a natureza deve se impor. Então eu começo por um campo muito rico para as nossas áreas, a história também discute, natureza e cultura. Você nasceu mulher? Eu nasci mulher e homem. Como você sabe, a marca simbólica que meu pai e o pai do meu pai e o pai do pai do meu pai vem trazendo, que é o fio da filiação, me marcou com esse nome. Então, você está falando com a pessoa certa, né, para falar sobre esse debate. Mas, assim, falando sério, essa é o ponto nevrálgico, acho que, da nossa conversa aqui hoje, né? Que é, assim, natureza e cultura. Eu acho que, assim como corpo e alma são dois grandes construtos, junto com, eu colocaria um terceiro na grande tríade, que é masculino e feminino. São 3 oposições, são 3 maneiras da gente tentar dar conta da complexidade do real, que a gente faz justamente esse trabalho de discriminação. Então, a gente divide. É muito importante fazer essa divisão, é muito necessário para a gente se localizar no mundo, mas é errado. A gente erra, é da ordem do equívoco. Por quê? Porque não existe plenamente corpo separado de alma. E, assim, é outra polêmica. Eu não quero comprar todas hoje, mas a neurociência hoje está complexificando isso. Mesmo a psique, ela né, até que ponto, se a gente toma antidepressivo, a gente está numa base materialista. Se a gente supõe que os nossos afetos, os nossos humores, a nossa sensação subjetiva, ela é modulada por uma molécula desenhada, uma serotonina e tal. Se a gente diz masculino ou feminino, a gente se organiza. Mas quando a gente coloca, natureza e cultura, a gente também se separa, a gente diz, eu sou humano. O detalhe é que a gente é bicho. A gente é profundamente natureza. A gente gesta, a gente carrega o filho, a gente é um canguru, a gente é um mamífero, a gente é muito próximo de primata, a gente é um primata superior, a gente tem uma carga genética muito próxima. Então, quem é que faz uma divisão nisso que eu estou chamando da grande complexidade das coisas e dos átomos que vão nessa dança infinita do universo se organizar? Quem faz essa ordenação tão clara e discrimina 2 campos? A linguagem.
Quem instaura homem, mulher, natureza, cultura, corpo e alma, é a nossa fundação simbólica que vai fazer justamente a grande operação simbólica que é 0 e 1, que é discriminar, que é falar X e não X. Isso é uma instauração, isso é construção. Então, aí eu vou te falar, eu vou depois melhorar isso, para não parecer que a gente está roubando no jogo, mas o que eu diria hoje? Que em parte, sim, o real existe do corpo, né? Aquilo, estou fazendo uma alusão ao Lacan, RSI, real simbólico imaginário. Há um algo que é da ordem da natureza e do indevassável, né? Que a gente não consegue colocar borda simbólica, né? Como diria Kant, a gente não vai entrar dentro da matéria e dizer o que é. A filosofia inteira, o que é o ser? Né? Cabe a nós humanos pesquisar. Até um vírus, a gente não sabe exatamente o que ele é, qual é esse sequenciamento de proteína, como é que a gente domina isso. Então, o real é intransponível. Eu tenho um corpo de mulher, ele gesta, ele tem útero, ísteron, é alguma coisa que tem uma marca. Só que em cima dessa marca, já antes de eu nascer, eu já recebi um nome. Eu já tive um nome que, no meu caso, é claramente de mulher. Eu já tive um quarto assim, um bercinho assim, uma roupa assim. Então, a própria materialidade da construção real do que é uma pessoa, ela vem em camadas e camadas e camadas de construção disso. Então, a gente nasce e se torna alguma coisa, sempre. A gente nasce bom ou a gente nasce mal? Será que tem bandido? Será que tem santo? Eu vou te falar, a gente nasce algo e vai se constituindo esse algo para sempre. Essa é a grande dialética, né? Não existe, é como se a gente tivesse um pensamento mágico de uma, né, como a gente brincava aqui no começo, como se viesse a luz, né? Ex nihilo, vem do nada e está pronto. Algum corpo, está pronto um ser. Nem uma semente, quando faz uma árvore, já está desenhada a árvore que vai brotar dali. Depende do sol, do solo, da água. O galho vai para cá, vai para lá. Para resumir, é tudo contingência. É um tanto de instauração, é um tanto de semente, de real e múltiplas camadas de constituição. E isso parece que é muito difícil para a nossa mente. Então, a gente não aguenta essa angústia, essa complexidade. O que a gente faz? Não, para tudo. Você nasceu assim, você vai ter que ser assim. Para sempre, não complica, não vem com isso. Na clínica, o que a gente vê? Micromomentos fundamentais que fizeram essa árvore se inclinar para essa luz identificatória ou para aquela. Onde você se espelhou, né, o espelho do modelo identificatório te deu uma cena de gozo, de fixação para cá ou para lá, e onde teu corpo, tua pulsão, tudo que você não controla, te jogou mais próximo de uma identificação com o masculino ou com o feminino. Imagina essa trama com muitas pessoas, com uma família, com uma comunidade, com o tempo histórico. É isso que a gente é. Curioso, porque tem um traço aí de influência spinoziana, de corpo e alma, como você disse, serem uma coisa só, e ao mesmo tempo é um abandono da pura construção, que seria, acho que o pós-estruturalismo, da pura construção da linguagem da cultura, ou seja, há uma biologia, há uma construção da cultura, você dá uma resposta que não é conservadora e não é exatamente a da Simone de Beauvoir. Não é exatamente. Você pegou muito bem. Eu tentei não dar nome aos bois, mas tô bem aí mesmo. Acho que a gente vai, se a gente veio ali, né, dos gregos fazendo essas grandes divisões, a modernidade ela deu um salto, o século XIX deu outro salto. Eu acho que o XXI ele vai desvendar essa trama. Como é que essas coisas dialogam e se interpenetram? Acho que é o grande
desafio epistemológico da nossa era. Eu ousaria dizer assim, para quem está acompanhando o debate nesses termos, sem querer colocar muita palavra, né? Muito técnica, mas é exatamente isso que você pegou. Interessante isso. Doravante, quando eu falar do tema, falar de sexo biológico, identidade e erotismo, você tem uma posição A, tem a B e tem a da Maria Homem. Então, eu vou falar de três. Manda homem. Vou fazer uma escola, diferente. E o tema do nosso encontro, que é provocativo, a ideologia de gênero, é bastante provável, apesar de alguns problemas na definição da origem, que tem origem em documentos católicos do fim da década de 90, quando alguns dicastérios, ou seja, tribunais da igreja, passaram a dizer que estava em curso uma construção de uma ideologia de gênero que queria impor às pessoas uma plasticidade de gênero que a igreja naturalmente rejeitava. Para os conservadores, e vou incluir aqui esse pensamento católico, nem todo católico é conservador, mas existe uma natureza biológica prévia e definitiva. Não? E para os outros, a sociedade constrói, outros aqui eu vou desde a Simone até outros, constrói culturalmente papéis. Mas eu queria então explorar com você, na ideologia de gênero, qual é o aporte da religião para a instauração desse discurso, ou dessa prática. Tudo. É um grande aporte, porque aí, então vamos lá, isso é muito importante a gente situar, porque sem dúvida, essa expressão, ela é relativamente recente na cultura, e o que é ela? Que é algo que a gente, no livrinho que você citou, que eu fiz com contato, que é bem isso, ó, como eu acabei de fazer uma entrevistinha hoje, ele está aqui comigo, ó, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo. Então, a primeira parte dele, esse livrinho aqui, a primeira parte é sobre gênero. Então, a gente mergulhou nisso e foi nessa pesquisa e dialoga com vários autores. E, assim, para fazer um resumo, assim, basal, é o seguinte, para pegar o gancho com o que a gente acabou de falar na outra questão, quem é que vai colocar dois gêneros? Quem vai dizer a vida se organiza assim, homem, mulher, macho, fêmea? Quem diz isso? O discurso diz isso, só. Porque a natureza não diz isso. A natureza, ela é muito mais complicada que macho e fêmea. A natureza é hermafrodita também. A natureza, ela não é só heterossexual. A natureza, e assim, eu estou falando natureza não humana. Ela tem homossexualidade no reino animal. Então, aí você fala, opa, deixa eu entender melhor, então, como é que a gente diz, e Deus fez macho e fêmea, o homem e a mulher, e juntou um ao outro, e essa é a junção legítima, e qualquer outra não é. É só esse discurso que afirma isso, não é real, não é a natureza, não é a multiplicidade das ordenações das formas de vida. Por que a gente precisou fazer isso? Lá atrás, como eu mesma coloquei nessas várias díades, a gente precisou organizar e entender a vida, mas mesmo aí, os gregos, os indianos, a gente também fez figuras ambíguas, figuras e deuses e semideuses, né, que eles estavam transitando, mesmo no famoso banquete do Platão, quando a gente tem aquela ideia de que no início nós éramos, né, casais de completude, que é outro sonho humano, era macho-macho, fêmea-fêmea, macho-fêmea. Zeus ficou com inveja da felicidade humana, esses deuses sempre invejosos, separou a gente no meio, nosso destino é procurar uma gêmea, a tampa da panela, a laranja, a metade, enfim. Mas existia ali menino e menino, menina e menina. Então, ali, já desde a fundação da filosofia, a gente já tem uma ideia de que as possibilidades de encontro são múltiplas. E a gente vai realizando isso há alguns séculos. O cristianismo vem
em alguma medida, ele vai ordenar e, inclusive, fazer um recalque generalizado do corpo e do sexo. Isso é uma operação do cristianismo. Isso é uma pesquisa mais claramente do Contardo, remeto vocês para os trabalhos do Contardo e para o nosso início do Coisa de Menina, onde ele tem uma tese dura quanto a essa virada, né, paganismo, cristianismo, e ele vai dizer toda essa diversidade pagã, que é frutífera, que é interessante, ela é abortada, violentada, e funda a base da cultura ocidental, que é uma base misógina. Então, o Contardo tem uma premissa mais radical até do que a nossa conversa, que eu estou só apontando, a gente guarda, que a gente não só faz homem e mulher, a gente faz essa operação e faz uma outra imediatamente. Separa, ordena, heteronormativa, e a gente ainda coloca aqui, a gente faliciza, usando a minha linguagem, né? A gente diz, e o homem lhe é superior. E funda toda a nossa cultura num ódio à mulher, essa misoginia. E aí o Contardo tem uma tese, né? Os padres fundadores da igreja, o que você conhece bem, né? Agostinho, Tertuliano, Juliano, que vão ter uma fobia do feminino, um medo, um estranhamento desse feminino que teria sido culpado pelo meu descontrole. Eu não entendo o que acontece. Então, Eva é a porta-voz do pecado, ela é a mediadora, ela que dá a voz à serpente, ela acata isso. Então, a gente não só divide, como a gente ainda demoniza, e aí a gente vai, né, olha que interessante, estava havendo um florescimento, a cultura faz uma operação de recalque e apaziguamento. Opa, incêndio, descontrole, pânico em relação ao corpo, a pulsão baixa. Aí vem o Renascimento, outro, né, estrondoso movimento, vem a razão, o que acontece? Caça às bruxas, literal. A caça às bruxas não é medieval, ela é da modernidade. Ela é justamente do princípio desse movimento de se questionar isso. E agora, anos 90, anos 80, quando a gente tem a revolução sexual, os anos 60 e 70, onde a gente tem, né, a irrupção mais clara de uma equiparidade de gênero, onde, né, a revolução industrial, a mulher vai para o trabalho, ela ocupa espaço público e toda essa história que a gente conhece, que é o deslocamento radical da revolução feminina, o que a gente tem nos anos 90? O refluxo, que é justamente a criação dessa ideia ideologia de gênero, que é uma forma de atacar essa discussão. Então, é como se fosse um movimento semelhante à contra-reforma. Quando a gente tem a explosão de uma placa tectônica que se move, a gente tem movimentos recalcantes na cultura. Então, eu diria que é o velho jogo, para usar uma imagem freudiana, no Mal-Estar na Civilização, esse texto canônico, né, do Freud, a gente tem pulsão, recalque. Pulsão, recalque. Uma explosão de potência, uma complicação da minha visão de mundo, forças recalcantes. Os anos 90, sobretudo, fizeram uma tentativa de resistência a essa ideia, que é o que a gente está vivendo isso. E como você bem observou, o Brasil vem um pouco atrasado, né? Aquela modernização levemente atrasada desde sempre, isso é, enfim, aí você sabe melhor todas as teorizações possíveis da nossa maneira de copiar ou não, né, as novas ideias iluministas europeias, século XIX, século XX, a gente hoje colocou no poder, e a gente tem uma bancada importante, que é uma bancada bíblica, que usa esse nome e usa essa narrativa para tentar conter essa transformação, que é dessa nova instauração. Então, a gente está trabalhando com um movimento de resistência. É isso que está na rua agora. E quem vai comentar e quem vai odiar a nossa live agora, eu estou falando com você também, eu queria que você me ouvisse.
É isso que está em jogo. Então, acho que a gente tem que conversar. São 3 bancadas, né? Boi, bala e Bíblia. 3 com letra. E, de acordo com a sua teoria, seria para evitar uma outra letra B, que é um palavrão simbólico também, que vai ser a referência indireta. É muito interessante, né? Porque isso você situa, então, a construção da ideologia de gênero como uma reação para tentar reconduzir a sexualidade a um patamar discursivo de A e B, né? Que é o patamar possível de ser assimilado pela maioria e pelos conservadores também. A e B, é só isso. Tudo que disserem fora é ideológico. Não importa que nós tenhamos, por exemplo, girafas lésbicas ou cisnes homossexuais, né? Mas não importa que a gente reconduza isso a um processo de construção, ou seja, que o sexo seja naturalizado de tal forma que ele se desnaturalize. E é curioso. É muito bom isso, porque assim, Deus criou o homem e a mulher. Isso não é a natureza. Só no discurso existe o homem e a mulher. Só. Só no discurso existe menina e menino. E isso que é o mais curioso. Essa é a operação lógica comum da resistência às transformações, da ideologia. Isso é a operação ideológica no seu ápice, que nomeia o outro como ideologia. É incrível, eu acho sensacional. Na verdade, significaria, na sua reflexão, que quem constrói ideologia de gênero são esses segmentos de origem, primeiro católica e depois de um pensamento conservador mundial, são eles que constroem a ideologia de gênero ao negar a realidade biológica de que há leões que só se interessam por leões, e não temos nenhuma explicação lógica para isso, alguns atribuem a uma coisa ou outra, mas é interessante. Mas isso me remete a uma outra questão que me intriga muito, e acho que eu sempre quis fazer uma terapeuta. Por que nos interessamos tanto pela sexualidade? Freud respondeu. Então, vamos começar com o Freud. Por quê? O nosso pai simbólico, então, onde que ele vai colocar uma palavra que ele usa que é interessante, que é o seguinte: como é que a gente vai querer saber? Qual é a primeira coisa que a gente quer saber? O que pira a nossa cabeça? O que ele vai chamar o enigma da diferença entre os sexos. Então, isso é o X da nossa discussão, né? Então, vamos lá. Só para fazer, 3 minutos, juro. Eu vou ser super rápida. Mas, assim, psicologia do desenvolvimento, 1, 2, 3, 4, condensado em minutos. Mas, assim, do ponto de vista da constituição do sujeito, né, para a criança pequena, você tem ali, você está mal e mal entendendo quem sou eu, quem é o outro, né? Então, assim, a gente nasce primeiro naquela fluidez entre eu e outro, aquela coisa que é antes da passagem importantíssima, que é o narcisismo, que é justamente um processo de formação do eu, diferente do não eu. O narcisismo, ele é antes de uma operação de sexuação clara, porque uma vez que você tem eu e outro, então você entende, eu sou uma criança, o meu amiguinho é outro, né? Eu sou criança, o outro é adulto, eu sou criança, ele é gato, ele é cachorro, au, se faz a linguagem, né? Então, 2, 3 anos, você já está atravessando o narcisismo, já sabe que você é você. Se um amiguinho cai, você não chora. Lembra? As crianças muito pequenas, se um amigo cai, você começa a chorar. Se alguém bate, você chora. Então, você ainda está muito confuso. Isso é a base até das esquizofrenias, quando você ainda está confuso dentro e fora. Você teve todo um processo muito delicado e muito importante de se distinguir do outro e fazer essa célula narcísica. Depois disso, você tem uma outra grande batalha, um desafio, que é esse da sexuação. Aí você fala, nossa, agora que eu estava entendendo o mundo, agora me compliquei. Por quê? Porque
os seres são de 2 tipos, ou peraí, 3, 4, como é que é essa coisa de ter pipi e não ter pipi? Como assim? Esse é o enigma da diferença sexual. Para a criança, não é óbvio isso, é muito difícil. Tanto que a gente vai erigir, por exemplo, premissas de fálico e castrado, tem ou não tem, superior e inferior, as rivalidades. Essa é a matriz do conceito de falo, que muitas vezes é tão mal compreendido e não é exatamente o pênis. O pênis ereto, as grandes estátuas, antigas até, são só uma representação de tudo isso. É uma forma de simbolizar uma presença e uma potência. A partir daí, a criança fala, opa, deixa eu entender isso melhor. Aí ela é despertada para uma sexualidade infantil e adulta. Então ela vai espiar no buraco da fechadura. Isso é um enigma tão grande que ela quer decifrar. Aí a matriz do impulso epistemofílico, a vontade de saber, que é um mistério, né? Por que a criança é tão curiosa? E a fase dos porquês? E a fase do como, quando, onde? E os nossos alunos, não é? Que tem alguns que têm uma sede, que têm uma curiosidade, uma criatividade, e outros que parece que estão proibidos de pensar. Então, para falar uma psicanálise selvagem aqui, se você não está podendo conhecer, se você não quer saber, se você não é atravessado por esse desejo, você está recalcando muito o seu erotismo, a sua sexualidade. Vai, mergulha, não te é interdito, manda bala. Então, tudo isso, essa volta lógica, é só para dizer que a gente tem sim curiosidade pelo outro, pelo corpo do outro, pela sexualidade do outro, que é uma maneira da gente entender o desconhecido do nosso próprio corpo, que é um mistério. Como assim? Eu tenho um pinto que fica duro. Como assim? Como assim, né? Isso não é. Eu estou lembrando de uma história que aconteceu comigo com meu filho pequeno, que acordou chorando um dia, achei que era um pesadelo. Mamãe, o meu pipi tá duro, o que aconteceu? Aí eu ri, enfim, vamos indo, né, filho? Go! E na minha idade a gente acorda feliz, nossa. Você fala. Então, mamãe, graças a Deus. Até hoje, como se essa fosse uma grande pergunta distintiva no masculino. E assim, você vê com que angústia isso vem. Que é isso? Como assim? Tá duro, tá mole, tava duro, ficou mole. Essa vamos dizer, é a melhor prova de que eu não sou um ser livre, totalmente autônomo, totalmente consciente e racional. Essa é uma nova concepção de subjetividade para além do sujeito moderno cartesiano. Isso é a ideia de pulsão. Isso é a ideia de inconsciente. Tem fantasias que te atravessam. Então, a gente não é só um ser biológico, a gente é bios com várias camadas imaginárias e simbólicas que foram nos moldando, aquela cera mole que vai ficando mais dura e vai tendo as marcas. E aí você vai dominar quais são as fantasias que te fazem gozar quando você se masturba? Não. Cura gay? Não. Cura hétero? Eu tô cansado de ser hétero, gente, tô cansado, ou de ser mulher, não, pelo amor de Deus, chega. Homem é tudo complicado, agora eu vou ser lésbica. Ou não, chega, o demônio que me ocupou, sessão descarrego, show Satanás, vai, sai daqui. Gente, é pueril, me perdoa, é primário, em termos psíquicos, é pensamento mágico. Não é assim, você é parte do que você é, a tua história te molda, você coopta com isso, você em alguma medida é responsável por isso, mesmo que sem saber. Essa é a radicalidade do pensamento freudiano. Você é responsável até pelo seu inconsciente. Então, te ocupa. E se eu fosse, estou tentando imaginar, você, uma mulher que tem esse conhecimento, você reflete com liberdade sobre esses conceitos, se você desse aula para o meu filho adolescente,
Existe um perigo, quer dizer, esse é o grande medo conservador, que a discussão de questões sexuais ou da possibilidade plástica da sexualidade, que isso não seria só um dado da natureza e assim por diante, que se tivesse aula com você, meu filho poderia ser inclinado a algum caminho que seria contra a vontade dele? Qual seria a sua resposta a essa angústia conservadora? Maria Homem pode prejudicar a formação do meu filho? Bom, essa questão ela é muito boa, porque assim, o que que a gente então ensina? O que que é a formação? O que que é a educação? Qual a função da escola? Gente, a gente está há milênios tentando perguntar isso, né? Desde a academia, desde ali, né, peripatético, vamos passear no parque e deixar vir. Que eu te falaria? Se você não fala, o efeito rebote do retorno do que você recalca vai ser mais violento. Ou seja, é lei da física psíquica. A violência do recalque é diretamente proporcional à violência do retorno. Você quer recalcar, por exemplo, homossexualidade? Você quer recalcar a raiva? Você quer recalcar a filia? Ótimo, vai explodir na loucura. Não tenho dúvida disso, verifico isso todos os dias. Ou seja, o que é o espaço da escola? É um espaço dialógico, é um espaço civilizacional. É assim, uma roda de conversa, onde a gente senta aqui, que nem a gente está fazendo agora, e a gente vai se dando a liberdade de pensar, e de juntar ficha, e de cair, né? Tum, insight, tum, decantar. Aí você fala, ah, tá, tô ouvindo isso, porque eu lembrei que um dia, quando eu tinha 5 anos, que meu pai me pegou no colo. Esse dia eu jamais esqueço, porque é aí que está a matriz do momento que eu estava na piscina e vi fulano, e aí então cifrou. Eu vi nascer a minha sexualidade assim ou assado. E eu vou te falar, hétero, homo, bi, pan, é rigorosamente equivalente. Eu estou tentando colocar aqui uma neutralidade moral. Por quê? Porque não é melhor ou pior ser mais isso ou mais aquilo. A gente simplesmente é atravessado pelos eventos. Como você vai se reconhecer no que você mesmo vive? Podendo dar o tempo de se haver com isso. Pensando, falando, vendo filme, lendo livro, vendo live. Isso é cultura. Isso é o sensacional da gente ter uma relação com outro humano. Isso é o melhor que pode ter numa conexão com o outro. Não é para a gente ter medo, não é para a gente fugir. Pode deixar o teu filho, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, deixa ele livre, que ele vai mais rápido aonde ele tem que chegar. Senão, ele vai, poxa vida, ele vai se machucar e ele vai machucar quem ele ama. Nem vou entrar aqui qual que ultimamente tem sido o maior grau de contaminação de HIV. Surpreendentemente, tem sido entre mulheres casadas, que não têm relações fora do casamento. Isso é muito interessante, isso revela muitas coisas da nossa cultura. Isso revela que tem uma prática homossexual no interior de vários casamentos, normalmente por parte do homem, e que vai fazer um sexo desprotegido e que vai contaminar suas mulheres, junto com uma hipocrisia gigantesca que não conversa sobre esses assuntos. Então, só nesse simples dado, a gente tem várias camadas da gente se relacionar com a nossa sexualidade e com o que a gente diria que seria o bem moral supremo, que a gente supõe hoje que esteja na família nuclear, a famosíssima família, né, heterossexual cristã. Bom, aí a gente teria umas 4 lives de história, não vou entrar no conceito de família, não. É ótimo, porque você falando, eu imaginei, assim, como uma pessoa psicanalizada há muitos anos,
eu imaginei o seguinte: então o medo dos pais não é pelos filhos, é o que uma escola livre possa liberar da própria repressão e das máscaras de recalque dos pais. Então os filhos estão sendo apenas apontados como cordeiros de Deus, mas na verdade o sacrifício, o problema é quem botou o bode expiatório para morrer no deserto, né? É interessante, porque quando a Judith Butler esteve aqui no Brasil, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer, que é manifestação popular sobre uma filósofa e sobre uma especialista em gênero, com gente lá no Sesc Pompeia, eu morava ali do lado, na Pompeia, com gente com cartazes, com gente, inclusive, nunca esqueço de uma senhora vestida de rosa, segurando imagens em que o menino estava brincando de bonecas, dizendo, Judith Butler quer isto, né? Um medo, até com uniformes, né? E eu fiquei pensando, infelizmente eu não tenho esse dado, se você já encontrou alguém que critica, por exemplo, Judith Butler e que já leu Judith Butler e que já sabe o que ela está dizendo. E se não leu, na verdade, o que teme? Que simbolização é essa que teme em um autor que sequer leu, mas que odeia e que a leva a fazer uma manifestação contra uma ideia que não conhece de verdade? Quer dizer, o que a Judith Butler interpreta, ou encarna, ou simboliza? Que signo é esse? Como é que eu posso reunir de novo significado e significante no caso da Judith e a reação das pessoas a ela? Esse é muito bem lembrado, né? Assim, tem várias camadas para comentar. Vamos na primeira, que é a seguinte: que bom, né, que a filosofia ela está se tornando algo popular. De alguma maneira é por aí que você entrou, né? Então, sim, eu diria que o pensamento, de modo geral, ele está saindo de castas letradas e altas esferas, e isso também é das redes, né? Sem dúvida, já desde o século XIX, a invenção do jornal e a ideia da cultura de massa. E a cultura de massa eletrônica, e essa nossa que está aqui, a gente consegue falar com centenas, milhares de pessoas, às vezes milhões. Então, eu acho, em primeiro lugar, eu acho interessantíssimo esse movimento. Acho que pode, a gente, né, eu mesma faço várias críticas à internet, às redes sociais. Estou fazendo um livrinho, estou falando sobre isso agora, nesse capítulo, nessa reflexão crítica e tal, mas de modo geral, eu diria que é muito interessante, porque você, essa pessoa que se veste assim, ou que vai com cartaz, há 300 anos, ela estaria ali na sua aldeia, e o mundo é basicamente o campanário da igreja, o homem e a mulher, o casamento, a reprodução, os filhos e ponto. Aquilo é. Hoje, ela precisa vestir-se, fantasiar-se, colocar um cartaz para dizer: o que você diz, eu sou contra. Eu tenho que me posicionar contrariamente a você, porque eu não entendo muito bem, eu nem li, eu nem sei, mas me disseram, ou eu intuo, ou eu acredito que o que você diz é contra tudo que eu preciso acreditar. Então, eu diria que só isso já é muito importante, você ter consciência de que a sua visão de mundo, vamos colocar assim, essa Weltanschauung, a sua não é soberana. Então, isso é a modernidade, não é? Essa polifonia de cosmovisão, de tal maneira que a gente consiga, não hoje que a gente está em dois grandes, né, macro, em termos de, né, macro cenário, a gente está em dois grandes grupos fazendo uma tal guerra cultural e não tendo possibilidade de ouvir o outro, mas a gente sabe, o outro existe. O outro existe, ele está falando coisas absurdas, ele está falando que vai dar uma madeira de piroca na escola para o meu filho. Você fantasia sobre o que ele vai fazer. Ela está dizendo a Butler que eu devo, né, vestir todas as meninas de azul e os meninos brincarem de boneca. Você está fantasiando o universo.
você está errando nessa fantasia, mas você está correto em supor que o outro vê o mundo de uma forma muito diversa da sua. Isso te assusta. Então, para voltar ali na criança que tem a grande curiosidade, o impulso epistemofílico no buraco da fechadura, o outro, ele é fonte de muita curiosidade, muita vontade de saber e de muito medo. Essas são as duas grandes relações que a gente tem com o outro. A gente tem desejo e a gente tem medo. A gente é um pequeno paranoico em potencial. Sempre o outro é intrusivo, sempre o outro vai me desmantelar, ele vai desmontar quem sou eu. E eu vou te falar, é verdade. É verdade. Isso é a melhor coisa do amor. Isso é a melhor coisa de uma relação, é o atrito com a alteridade, né? Por mais que eu me dê bem, uma parceria maravilhosa que eu posso ter, e que me instiga, e que é criativa, e que eu amo, ao mesmo tempo tem alguma coisa que, mas você é assim, você é assado, e me excita, me deixa vivo. Então, o que me dá vida? É o outro. O que me assusta é o outro. Esse é o paradoxo. Esse é o grande paradoxo. Agora, quando é que a gente vai incorporar esse outro e vai viver, vamos dizer, numa relativa... A palavra que me vem é harmonia, né? Dá até medo de falar isso, mas vamos pegar harmonia na música. Você que é músico. A harmonia é uma organização tal da complexidade das notas que deixa elas, inclusive, em dissonância. De tal forma que você possa escutar a música. Então, a gente não chegou lá. A gente está um querendo bater panela em cima da música do outro, não é? A gente tem até bala. Quando alguém bate panela, tem um ou outro que vai lá e atira. Eu te falaria, bala não. Tenta escutar, vamos compor, isso seria a meta. Eu não gosto muito de telos, né, de teleologias, mas assim, aqui acho que dá para arriscar algo assim. Que mundo eu acharia interessante? Eu viver num mundo em que eu penso assim, bom, gênero tal, e você acha que gênero é tal outro, tudo bem, vamos embora, e cada um exerce aquilo que pode, mas deixa o outro em paz, para exercer aquilo que ele pode também, que a gente pode pouco, né? Na verdade, a gente não pode tanto quanto a gente acha tudo aquilo que nos formou, né? Muito feliz que você, já tendo me ouvido tocar aqui em casa, ainda me chame de músico. Isso é um grande elogio. Isso. Mas eu quero citar um amigo que eu admiro muito no pensamento, que é o Dr. Drauzio Varela, com quem eu já fiz uma live muito produtiva aqui. Ele escreveu em um texto assim: nos dias assustadores em que vivemos, em que os boçais se orgulham das idiotices, que vomitam com ares de sabedoria, vários demagogos se apropriaram do preconceito social para criar a tal ideologia de gênero, com o pretexto de defender a integridade da família brasileira. Partem do princípio que assim ganharão mais votos, uma vez que os iletrados são maioria em um país de baixa escolaridade, infelizmente. Mandar recolher livros, disputar a primazia do combate a essa ideologia cretina e sem sentido, é apenas uma demonstração de arrogância preconceituosa, tão a gosto dos pobres de espírito. E concluiu: eu posso controlar o comportamento, mas desejo sexual é água morro abaixo. Para um médico, então, eu só posso reprimir, nunca moldar. O que é que você acha dessa ideia do Drauzio? Eu posso controlar o comportamento, jamais o desejo. Eu acho algo assim, mas eu acho mais. Nem controlar o desejo, nem controlar o comportamento. Ou, melhor dizendo, o desejo, vamos dizer, como eu acabei de dizer, nem o eu controla o desejo. Ele é transegóico. O desejo é para além e para quem do eu. Esse é o problema, que o sujeito pós-século XX, o sujeito pós-freudiano, é aquele que fala, meu Deus, eu não me entendo a mim.
Você tanto não se entende a você que você vai lá na sessão descarrego ou você vai para o pastor para pedir ajuda para o pastor e para Deus. Porque você não se entende, porque você tem forças que te transcendem. Então, você não controla o desejo. Você pode colocar a autoria desse desejo numa transcendentalidade divina. Eu não uso esse parâmetro. Eu vou colocar uma transcendentalidade na própria subjetividade humana, mas ela é transcendente ao eu. Sim, você não entende, mas algo em você deseja, o que você deseja, que tem a ver com a tua história. Eu escuto muitas pessoas há muitos anos, isso eu posso te falar, fica tranquilo. Vamos começar por aqui. Nem Deus, nem demônio, nem deuses, nem deusas, nem demônios. Vamos trazer a discussão para cá, é mais interessante, é mais reto, papo reto. Vamos aqui com o que te aconteceu, com a tua história, qual é o teu lugar de posição na família, se é o terceiro filho, se é menino, o que desejaram para você, quem te fundou, quem era o tio, o avô, o pai. É por aí. Ainda assim, você não controla isso. Agora, o comportamento podem tentar controlar, a gente tenta fazer isso o tempo inteiro, os movimentos de massa, a publicidade, o jogo de dinheiro, de verbas, subsídios, enfim, a gente tem inúmeras seduções de controle, é o grande sintoma atual, neurótico, obsessivo da nossa cultura, tentativas inúmeras de controle. Só que a gente não consegue, ou se consegue, é num curto espaço de tempo. Você pode tentar agora, você pode até torturar, você pode até violentar, mesmo assim, efeito rebote, volta. E a gente está num momento histórico incrível, porque a gente está vendo as pessoas se degladiando internamente. Então, assim, eu sou totalmente contra gay, acho isso absurdo. Como diz um senhor que eu conheço, que eu adoro, ele fala assim, é o seguinte, meu pai me ensinou duas coisas, você pode ir para São Paulo fazer tua vida, você não pode ser ladrão, você não pode ser viado, entendeu? Então, é assim, é a palavra do pai, a gente sabe o valor, o peso simbólico que tem isso. No entanto, essa pessoa, então, faz todo um discurso, vamos dizer, supremacista hétero, ao mesmo tempo que começa a ter uma sensibilidade para aquele sobrinho ali que é gay, sabe que ele é gay, mas ele é ponta firme o menino é muito inteligente, entrou na faculdade, sabe que o menino, né? Então, você vai no baile funk, você pode ter uma discursividade muito hétero e muito comedora, ao mesmo tempo que você tem uma praxis muito poliamorista, muito pansexual, muito bi, muito trans. Então, assim, você pode dizer onde é que a lógica evangélica caminha com uma lógica fora a bipolaridade da família cristã, no mesmo território. E a gente está vendo isso. Então, é como se a gente estivesse repetindo um discurso, fazendo uma narrativa para dar conta de algum imaginário de ordenação, ao mesmo tempo que a gente frequenta o mesmo baile, que eu vou te falar, toca todo tipo de banda. Para continuar nessa metáfora da música e da dança, agora que eu estou trazendo, eu vou te falar, tá por aí. Então, assim, quanto tempo vai durar essa ideologia de gênero? 5 anos? 10 anos, 500, não vai não. A tendência é gênero, sexo, talvez até corpo, serem coisas do passado. Biotech, cyborgs, entende? Raça, você que está estudando racismo, raça, ok, é um dado, melanina, postura, jeito, habilidade, daqui 500 anos, nossa, eu nem sei que tipo de seres a gente vai inventar, que homens maquínicos e transhumanos a gente vai inventar. Então, agora a gente está numa marola da cultura que eu vou te falar,
ela é muito pequena para as ondas que virão. O que significaria uma postura otimista e profética, né? Quer dizer, que essa antropologia do ciborgue, para usar o título de um livrinho que eu gosto muito, que essa antropologia do ciborgue, ela tende a esvaziar os discursos mais reacionários. Você, a todo momento, não constituiu na sua fala o reacionário como o outro a ser combatido, mas como parte de um desejo que atravessa do psicanalista ao reacionário, do liberto até, ou seja, de um desejo universal que não é água morro abaixo, mas é o próprio átomo do morro e da água que são transegóicos e além. Só que, ao mesmo tempo que você não estabeleceu essa dicotomia absoluta, parece que você lidou com um distanciamento dos objetos tão elaborado e uma capacidade de consciência tão livre, tão inteligente, que me deu um certo desânimo, porque pouca gente vai ter essa capacidade. Pouca gente vai ter esse distanciamento e essa liberdade. Então, eu sempre sou muito otimista, mas é que, sim, eu acho que há poucas Maria homens no mundo, né? O mundo é feito por gente que diz que se eu estou sentindo desejo por outro homem ou por outra mulher, eu tenho que retirar meu protagonismo. Eu vou atribuir ao demônio, eu vou atribuir a Judith Butler e aos seus sucedâneos. Eu tenho que tornar feiticeira aquela mulher que me seduz, né? Eu tenho que tornar o mal, porque eu não consigo ter esse protagonismo. Eu não consigo dizer que sou eu que desejo, então eu tenho horror a quem acha que isso não é ruim, porque eu acho ruim, eu tenho que transferir. Então falta leitura de Freud, falta Lacan, falta inteligência, falta liberdade, falta terapia, falta sexo bom, falta tanta coisa que eu estou terminando meio pessimista. Então, assim, eu também acho que daqui a 500 anos nós tenderemos a ser melhores, mas eu vou morrer dentro de 30 ou 40 no máximo. Eu vou te falar, eu sempre digo assim, eu não sou nem otimista, nem pessimista, porque eu sou profundamente realista. Eu tenho uma paixão pelo real. Eu diria que é a única coisa que é interessante. A mim, pelo menos, é você... Poxa, para voltar lá, eu, menina, lendo aquela coisa incrível que era o desvendamento da alma humana. É assim, como as coisas acontecem? O que é? Como os vetores se chocam? Quais as forças em combate? Qual a arena? Eu quero ver o jogo. Acho interessante esse jogo, acho rico. Então, assim, claro, espero que a nossa espécie não se mate, não mate o ambiente no qual ela gesta, e é ela, e que esses tais de cyborgs que a gente inventar, esses pós-humanos, também sejam interessantes, né? Enfim, eu vejo, por exemplo, essa coisa de naves para Marte e colonizar Marte, já mapear a Lua e vamos pegar aqui quais os metais preciosos da Lua. Eu falo sinceramente, que mau gosto, gente. A Terra é tão bonita, eu adoro viajar, eu adoro paisagem, eu adoro museu, eu adoro quadro. É tão infinito, eu tenho uma angústia de não ter tempo suficiente para aproveitar tudo que eu quereria desfrutar da viagem. A gente vai querer fazer bolhas e cápsulas em Marte? Então, assim, vamos ver para onde a gente vai, vamos, enfim, a gente vai morrer antes da viagem no tempo, Leandro, mas eu teria esse desejo, se eu pudesse ousar, teria. A repórter me perguntou uma vez o que eu achava da inteligência artificial, eu fiz uma resposta, depois eu disse, mas eu já fico feliz com a natural, eu já estou super satisfeito quando ocorre a natural. Maria Homem, uma das coisas boas da live é porque faz pensar, eu disse isso para uma outra professora, que eu gostaria muito de ser aluno, e ela citou Lévi-Strauss, dizendo que Lévi-Strauss achava que todo professor é um aluno que gostaria de aprender mais. Eu pensei muito com as coisas que você disse, como aquela vez que estávamos na FAAP. Você me faz pensar, você me faz refletir, me faz questionar conceitos. Você disse que você é apaixonada pelo real. Eu só sabia o que era real até ler Lacan. Depois que eu li Lacan,
seja o real, eu só sei o que a palavra quer dizer, o que Lacan quis dizer. Eu já não tenho a menor ideia, mas vivendo dentro Isso é o real. Exatamente isso, que não entra a linguagem, isso mesmo, mas que te instiga. Isso mesmo. E realmente eu gosto muito de ser aluno e gosto de aprender com pessoas que me desafiem e façam pensar. Eu agradeço muito, em primeiro lugar, ao Igor, que é a parte técnica competente de organização aqui dos bastidores. Agradeço a você, Marião, que tão generosamente aceitou falar conosco por essa hora. Agradeço a quem ouviu as ideias e se permitiu pensar, dizer, não, isso é bom, isso é ruim, isso eu preciso ler mais, isso eu preciso aprender. E isso, para mim, é a grande aposta na civilização, no seu sentido positivo, porque civilização tem muitos sentidos, né? E eu termino, então, agradecendo e desejando a todos vocês que aprendam muito sobre os dados para poderem formar sua própria opinião e poderem debater. Obrigado, Marião, obrigado. Obrigada, Leandro, Igor, boa noite a todos. Boa noite, e muito obrigado por terem vindo até aqui. Então, até a próxima quinta-feira, quando continuar discutindo temas instigantes com pessoas interessantes. Até logo. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.